Bom dia, fiel. Quinta-feira, dia de Corinthians. Corintiano que não tem um minuto de paz, Corinthians que luta contra o armagedônico rebaixamento, tem 40 pontos num campeonato que deve subir a nota de corte para 45. Para o Corinthians, que qualquer empate fica atrás de vitórias, talvez 46. Rodada muito ruim. Hoje é um adversário difícil que é o Galo. Corinthians, o ex-time da democracia corintiana. Amanhã vai ter uma coletiva para o Duílio vender o seu mandato e ele que escolheu quem vai entrevistar. É ou não é, hein? Se fosse, né, se fosse o Geisel que fizesse isso, né? Se fosse o Maluf, se fosse o Vadielu, se fosse o Marim, se fosse algum filhote da ditadura qualquer aí, né? Se fosse o Médici, né? Se fosse o Figueiredo, que tem nojo do estilo do povo, eu ia entender. Agora, do William Monteiro Alves, que patético, que vergonhoso, que escandaloso, né? Ele escolheu as 6 pessoas. Aliás, eu quero deixar bem claro que essa é minha crítica, esse meu nojo que aconteceu é contra a diretoria do Corinthians, tá? Nenhum problema contra os colegas convidados, tá? Então não estou aqui fazendo nem insinuando, nem criticando os 6 colegas criticados, agora cada um é cada um. Eu jamais aceitaria participar de uma entrevista que o entrevistado escolhesse quem faz pergunta. Eu acho isso uma vergonha. Uma coisa é uma entrevista exclusiva, que dá para quem quiser. Agora, entrevista coletiva, e não abriu para todos os veículos, hein? Escolheu os veículos e quem é de cada veículo fazer a pergunta. Como se o Corinthians mandasse nos outros veículos. É simplesmente nojento, né? O time que se diz a democracia corintiana, se bem que não me surpreende nada, o time é o presidente que contratou o Cuca, lembra? E depois disse que teve que mandar embora por causa dos outros. O Cuca que pediu demissão. Então, o último ato do William Monteiro Alves é uma completa vergonha. Eu queria dizer aqui que na manhã do vídeo de amanhã, vai ter jogo hoje, eu vou fazer vídeo, mas amanhã eu vou dar a posição do André Luiz, o André Negão e do Augusto Melo sobre essa palhaçada. Por incrível que pareça, o André Negão, de forma automática, assim que eu questionei, já respondeu de forma democrática. Augusto Melo está aguardando a resposta. Se eles compactuam com essa indecência, com essa imoralidade. Né? É um absurdo completo. Não me surpreende. Faz muito tempo eu pedi para participar das coletivas para a assessoria de imprensa do Corinthians. E a resposta é que não, porque tem já muito setorista, que é canal. Como se eu não fosse jornalista de veículo de jornal, de TV, não tivesse canal. Vai ver que minhas perguntas não devem agradar. Eu tenho nojo do que está acontecendo no Corinthians. Mas, enfim, de novo, não estou criticando nem insinuando nada contra os colegas convidados, tá? Obviamente, e também não vou repercutir a entrevista, porque isso não é entrevista, isso é uma ação entre amigos. Quando a pessoa escolhe quem vai fazer pergunta, isso é que nem TV oficial, para mim, tem valor nenhum. Mas, enfim, cada um é cada um. Nojento, asqueroso e vergonhoso a postura do seu Duílio Monteiro Alves, com a complacência da assessoria do Corinthians, que obviamente é empregada do clube e faz o que o clube quer, mas também o profissional sujeitar esse papel também é de cada um. Eu teria vergonha. Dito isso, o ex-time da democracia corintiana joga hoje contra o Atlético Mineiro, como vocês sabem. E ontem, nos jogos que interessam ao Corinthians, Inter empatou com o Fluminense, foi para 43 pontos, mas tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Ou seja, se o Corinthians vencer o Galo, chega a 43, mas não passa o Inter. América Curitiba, o Curitiba ganhou do Coelho, rebaixou oficialmente o Coelho, que já estava rebaixado. O Curitiba ainda sobrevive só na matemática, mas vai cair também. São Paulo e Bragantino, esse jogo interessado. Mais ou menos, né? São Paulo venceu por 1-0. Pênalti nos acréscimos, que aconteceu, dado pelo lixo do VAR. Pênalti aconteceu, nada a questionar. E esse resultado, o São Paulo foi para 45 pontos, com o número de vitórias que tem, dificilmente vai cair. Né? Aqui eu nunca considerei o São Paulo candidato ao rebaixamento. Mas, enfim, estava na briga, entre aspas, ganhou. E o Fortaleza empatou na Baixada contra o Atlético 1-1, chegou a 43 pontos também, só que tem 2 jogos a menos para pagar os 2 em casa contra Cruzeiro e Fluminense. Para mim, o Fortaleza também não é candidato ao rebaixamento. Então vamos falar do Corinthians. O ex-time da democracia corintiana, o time que o presidente escolhe, escolhe quem faz pergunta. É ou não é uma vergonha? Mas enfim, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro no mesmo horário de Goiás e Santos. Por exemplo, se o Corinthians não vencer, se vencer chega a 43, não passa o Inter, por exemplo. O Corinthians talvez precise de 46 pontos, porque 45, com o número de vitórias que tem o Corinthians, talvez não seja suficiente. Esse ano cresceu muito a nota de corte. Mas, enfim, se o Corinthians empata com o Atlético Mineiro, vamos chegar a 41. No mesmo horário que joga Goiás e Santos. Santos tem 38. Se o Santos vencer, passa o Corinthians em número de vitórias. Se o Goiás vencer, vai a 38, igual ao Santos.
e fica os dois a uma vitória de passar o Corinthians na vitória. Então, o empate para o Corinthians é uma tragédia, ainda porque o Corinthians vai muito mal fora de casa e perde para qualquer um no que tem desempate. Aí Botafogo e Grêmio, que não interessa a ninguém, Botafogo já deu parabéns em julho pelo título, não fez mais nada e ainda assim não consegue perder a liderança. Palmeiras não quis, o Bragantino não quis, enfim. Bahia e Cuiabá, esse outro jogo. O Cuiabá tem 41 pontos, o Corinthians tem 40. O Bahia tem 37. Em tese, o melhor resultado é o empate. Mas se o Corinthians vence, vai a 43, o Bahia perde, fica em 37, abre 6 pontos, um time que vai ter confronto direto em Itaquera. Aí praticamente uma vitória contra o Atlético e Bahia em casa seria o suficiente para o Corinthians não escapar, tá certo? Lembrando que hoje tem pré-jogo e transmissão ao vivo aqui no canal Blog do Vitão, em parceria com a Rádio Coringão, e logo depois da partida eu chego com a live aqui no canal para vocês aqui no canal Blog do Vitão. Se inscreva, ative o sininho e fiquem ligados no canal Blog do Vitão. aqui Aqui a gente faz a pergunta que a gente quer, tá? A gente não compactua com o circo. Um abraço a todos e bom dia, fiel.